Esses homens eram Adalbert Folck, ministro prussiano da Educação até 1879, e o imperador alemão Guilherme II. O agente com o qual eles produziram tal resultado foi a hereditariedade social, a imposição de um ideal na mente dos jovens sob condições altamente emocionais. A cultura, como ideal nacional, foi fixada na mente dos jovens da Alemanha a partir da escola elementar, estendendo-se ao ensino médio e à universidade. Os professores eram forçados a implantar a ideia da cultura na mente dos alunos, e do ensinamento surgiu em uma única geração a capacidade de sacrifício do indivíduo pelo interesse da nação, que surpreendeu o mundo moderno. Como Benjamin Kidd tão bem declarou, o objetivo do Estado da Alemanha estava por toda parte para orientar a opinião pública por intermédio de líderes espirituais e temporais, burocratas, oficiais do exército, do controle estatal, da imprensa e, por último, do controle estatal de toda a indústria da nação, levando assim o idealismo do povo a uma concepção da política nacional da Alemanha moderna e a seu apoio. O Estado alemão controlava a imprensa, o clero e as escolas. Portanto, seria de espantar que em uma geração cultivasse um exército de soldados que representava ao homem o ideal de culto. Seria de surpreender que os soldados alemães enfrentassem a morte certa com destemor impune, quando se considera o que foram ensinados desde a infância de tal sacrifício. Era um raro privilégio. Leva apenas um segundo para se aplicar uma repreensão, mas pode levar uma vida para que a pessoa repreendida a esqueça. Passemos agora dessa breve descrição do modo como a Alemanha preparou sua população para a guerra para outro estranho fenômeno, o Japão. Nenhuma nação ocidental, com exceção da Alemanha, manifestou com tanta clareza o entendimento da influência de longo prazo da hereditariedade social como o Japão. Em uma única geração, o Japão avançou da posição de nação da quarta categoria para a fileira das nações reconhecidas como potências do mundo civilizado. Estude o Japão e você vai verificar que ele incute na mente dos jovens, exatamente pelos mesmos agentes que a Alemanha, o ideal da subordinação dos direitos individuais ao bem da acumulação de poder da nação. Em toda a controvérsia entre Japão e China, observadores competentes viram que por trás das causas aparentes havia tentativa dissimulada dos japoneses de controlar a mente dos jovens chineses, controlando as escolas. Se o Japão conseguisse controlar a mente dos jovens chineses, poderiam dominar a nação gigante em uma geração. Se quiser estudar os efeitos da hereditariedade social usada para o desenvolvimento de um ideal nacional por outra nação do Ocidente, observe o que é feito na Rússia desde a implantação do governo soviético, que agora está padronizado a mente dos jovens para adequá-las a um ideal nacional, cuja natureza não requer um mestre em análise para ser interpretada. Esse ideal, quando completamente desenvolvido na maturidade da atual geração,
representará exatamente o que o governo soviético deseja que represente. De toda a enxurrada de propaganda a respeito do governo soviético da Rússia que se espalhou pelos Estados Unidos através de dezenas de milhares de colunas nos jornais devotadas a isso desde o fim da guerra, o seguinte comunicado é de longe o mais significativo. Russos vermelhos encomendam livros. Fechados contratos com a Alemanha para 20 milhões de volumes. Propaganda educacional é dirigida principalmente às crianças. George Ritz. Cabograma especial para a coluna internacional do Chicago Daily News, Berlim, Alemanha, 9 de novembro de 1920. Contratos para imprimir 20 milhões de livros na língua russa, principalmente para crianças, estão sendo fechados na Alemanha em nome do governo soviético por Gershwin, um conhecido editor de Petrograd e amigo de Maxim Gorky. Gershwin esteve primeiro na Inglaterra, mas foi recebido com indiferença quando abordou o assunto junto ao governo britânico. Os alemães, porém, não só o acolheram ansiosamente, como propuseram preços tão baixos que provavelmente não poderiam ser suplantados por nenhum outro país. Austen, editor de jornais e livros de Berlim, concordou em imprimir diversos milhões de livros a custo baixíssimo. Isso mostra o que está acontecendo por lá. Longe de ficarem chocados com esse comunicado, a maioria dos jornais norte-americanos não o publicou, e aqueles que o fizeram deram espaço em uma parte obscura do jornal, em letras miúdas. A verdadeira importância ficará mais aparente daqui a uns 20 anos, quando a Rússia tiver formado um exército de soldados que apoiará qualquer que seja o ideal de nação que o governo soviético estabeleça. A possibilidade de guerra existe hoje como uma grave realidade, unicamente porque o espírito da hereditariedade social tem sido usado não só como uma força de sanção à guerra, mas na verdade como um agente principal na preparação deliberada da mente dos homens para a guerra. Como evidência a apoiar essa afirmação, examine qualquer história nacional ou mundial e observe o tato e a eficiência com que a guerra é glorificada e descrita de modo que não apenas não choca a mente do aluno, como de fato estabelece uma justificativa plausível para ela. Vá às praças públicas de nossas cidades e observe os monumentos erguidos aos líderes da guerra. Observe a postura dessas estátuas que permanecem como símbolos vivos a glorificar homens que nada fizeram, além de liderar exércitos em escapadas ou destruição. Note como essas estátuas dos guerreiros montados sobre corcéis em marcha servem bem para estimular a mente dos jovens e prepará-los para aceitar a guerra, não só como um ato perdoável, mas como uma fonte distinta e desejável de glória, fama e honra. No momento em que escrevo isto, algumas senhoras bem intencionadas estão esculpindo imagens gigantes dos soldados confederados em granito imortal na face da Stone Mountain, na Geórgia, procurando perpetuar assim a memória de uma causa perdida que nunca foi uma causa e que, portanto, quanto antes esquecida, melhor. Se as referências aos longínquos Rússia, Japão e Alemanha parecem inexpressivas e abstratas,
Vamos estudar então o princípio da hereditariedade social, como funciona hoje em escala altamente desenvolvida aqui nos Estados Unidos. Pois pode ser esperar demais da média de nossa raça supor que se interesse pelo que está acontecendo fora da terra delimitada, ao norte com o Canadá, a leste com o Atlântico, a oeste com o Pacífico e ao sul com o México. Nós também estamos colocando um ideal nacional na mente de nossos jovens, e esse ideal está sendo tão eficazmente desenvolvido pela hereditariedade social que já se tornou o ideal dominante da nação. Esse ideal é o desejo de riqueza. A primeira pergunta que fazemos a um novo conhecido não é: quem é você? Mas o que você tem? E a pergunta seguinte é: como podemos conseguir o que você tem? Nosso ideal não é medido em termos de guerra, mas em termos de finanças, indústrias e negócios. Nossos Patrick Henry, George Washington e Abraham Lincoln, de algumas gerações passadas, são agora representados pelos líderes competentes que gerenciam nossas siderúrgicas, minas, recursos madeireiros, instituições bancárias e ferrovias. Podemos negar essa acusação se quisermos, mas os fatos não apoiam a negação. O notável problema da população americana atual é o espírito de agitação de parte das massas que acham que a luta pela existência está se tornando cada vez mais dura, porque os cérebros mais competentes do país estão engajados na tentativa altamente competitiva de acumular riqueza e controlar o maquinário que produz a riqueza da nação. O infeliz do homem que fica tão acostumado com o mal que este não lhe parece mais horrível.